Vamos fazer a leitura dos versos 16 e 17. Na minha Bíblia tem como título O Poder do Evangelho. Irmãos, acharam? Amém? Romanos capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler em uma só voz? Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Feche seus olhos, vamos orar. Deus e Pai, me coloco diante de Ti nessa noite para que Tu me uses como canal de bênçãos para a Tua igreja, Pai. Que essa palavra possa falar aos nossos corações, que ela possa ser semeada numa boa terra e ela possa frutificar e nos fazer entender o quanto Deus cuida do Seu povo, dos Seus filhos, ó Deus. Usa-me para a Tua honra e Tua glória, Pai. Apesar de mim, apesar das minhas falhas, usa-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, neste texto aqui, Paulo está escrevendo uma carta aos romanos. Nas primeiras décadas, aqui nós estamos falando das primeiras décadas de um novo tempo que havia se instaurado após a plenitude dos tempos, em que Cristo, Jesus o Cristo, veio a essa terra, viveu como homem, curou, transformou, salvou, se entregou naquela cruz, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, depois veio, esteve com os seus discípulos e subiu depois mais uma vez aos céus e depois iniciou o tempo da igreja do Senhor. E a gente está falando aqui de um primeiro momento em que o Evangelho havia se espalhado por vários outros lugares, além das fronteiras da Judéia, da Galileia, de Samaria, além daquelas fronteiras ali, no livro de Atos, que é o livro anterior ao livro de Romanos, nós vemos várias expedições missionárias. Você pode ler lá, quando os discípulos vão para os gentios, vão para vários outros povos, além daquelas regiões, para seguir o mandamento de Jesus. Quando Jesus subiu aos céus, antes de subir, Ele falou: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então houve naquele momento um derramar do Espírito Santo, e o povo e os discípulos de Jesus foram e pregaram o Evangelho. E o Evangelho havia se espalhado por várias províncias, vários estados, vários países ao redor daquele local inicial ali, da Judéia, da Galiléia, de Samaria, onde no início Jesus operava os seus sinais e milagres. Neste momento, Paulo está escrevendo uma igreja em Roma, né, que é um lugar distante ali, porque sabia que naquele local havia um crescimento da igreja, a igreja havia crescido naquele local e era conhecido pelo crescimento da sua fé. Isso nós podemos ver Paulo falando neste mesmo capítulo 1 de Romanos. Se você fazer a leitura dos primeiros versículos, Paulo está falando para os irmãos de Roma o anseio de visitá-los. Paulo revela que eles estão em suas orações. Paulo fala que tinha naquele momento desejo e já tinha tentado por 2 vezes visitá-los, mas foi impedido. Naquele tempo, os cristãos, eles eram muito perseguidos. Então, Paulo ia para um canto e havia perseguição. Então, eles tinham planos para poder levar essa palavra de Deus. Então, Paulo sabia que em Roma havia uma igreja lá que havia crescido e fala para ele, escreve essa carta, uma carta de saudação nesse primeiro capítulo, né, uma parte de saudação à igreja lá de Romanos, que ele deseja muito estar
com eles, para ser abençoado por eles, pela vida dos romanos, porque eles eram um exemplo de fé, de crescimento de fé, e também frutificar na vida deles. Nós vemos isso, Paulo falando sobre isso no primeiro capítulo, aqui. Então nós vemos aqui a importância de agradecer a Deus pela vida dos irmãos, a importância de que Paulo tinha, o desejo que Paulo tinha de estar em comunhão com outros irmãos da fé. Então, é importante a igreja entender que nós estamos aqui na igreja não só para receber, pastor que prega, nós vamos lá só para assistir a mensagem, não. Nós somos um corpo e nós somos mutuamente abençoados, amém? Seu irmão aí do seu lado, ele te abençoa e você também é abençoado por ele, porque nós somos um corpo, somos uma igreja, mesmo que hoje em dia, cada vez mais comum, eu mesmo já ouvi muitas vezes de muitas pessoas que falam, não, já tive problemas em igrejas de relacionamento, não quero mais contato com ninguém, só quero assistir o culto e ir embora. Mas não é isso que a palavra de Deus nos incentiva, e Paulo não está incentivando aqui. Paulo está incentivando a igreja a ter um relacionamento, que a igreja é muito mais do que um espaço físico. A igreja somos eu e você, é o corpo de Cristo junto, adorando e exaltando ao Senhor. Estamos aqui então, nos primeiros 15 versículos, Paulo fala sobre isso, e então fala nestes versículos 16 e 17, sobre o tema principal da mensagem, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, depois desse texto de apresentação, de motivação, de incentivo ao povo de Roma, Paulo fala nos versos seguintes algo muito forte para aquele povo. Um texto muito conhecido também, em que Paulo, na segunda metade desse capítulo, fala da ira de Deus contra o pecado. Se você ler aqui, Paulo fala que os homens são indesculpáveis por não glorificar a Deus. Pois é impossível que algum ser humano não consiga ver Deus ao olhar para a natureza, ao olhar para o seu redor. Mas aqui vemos e como objetivo, e como missão do povo de Deus, anunciar a Cristo, Senhor e Salvador. Mas Paulo fala, é impossível alguém não ver a Deus. Mas muitos homens trocaram a forma de se glorificar a Deus. Ao invés de glorificar a Deus, os homens passaram a adorar ao que foi criado por mãos de homens. Ao invés de adorar ao Senhor, Deus, Criador de todas as coisas, os homens começaram a adorar ao que foi criado, a criatura. E aí, a palavra de Deus, o livro de Romanos, aqui nesse primeiro capítulo, fala que Deus deixou que os homens fossem levados por tudo quanto é tipo de vontades, desejos carnais, impurezas e pensamentos pecaminosos. Se você abrir a sua Bíblia aí, na verdade continuar nesse mesmo texto, você vai ler aí a partir do verso 29, estamos fazendo uma contextualização do que Paulo estava falando aqui no livro de Romanos. A partir do versículo 29 tem um exemplo, um resumo de tudo que Paulo falou de forte para aquela igreja, que eles deviam adorar a Deus, não deixar que as coisas do mundo, não deixar que outras coisas tomem o lugar de Deus. Então, a partir do verso 29, esses homens que adoraram a criatura, Deus deixou que eles fossem levados por tudo quanto é tipo de maldade, e fala assim, eles estão cheios de, a partir do verso 29, do capítulo 1 de Romanos, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes,
orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de mortes, eles não somente os fazem, mas também aprovam os que as praticam. Muito forte, né? Muito forte tudo que Paulo falou diretamente àquela igreja. Ele falou verdades diretas. Se você ler esse texto, ele fala de impureza sexual, ele fala de se deixar levar por prazeres carnais que Deus não se agrada. E se olharmos para talvez algumas coisas deste texto, pararmos para pensar, olha, aqui fala-se de injustiça, fala de maldade, fala de inveja, discórdia, engano, malícia, caluniadores. Aí você fala assim, mas estamos falando aqui de pessoas que não conhecem a Deus. Mas você fala, mas se você parar para pensar, eu conheço algumas pessoas que se dizem cristãos que cometem boa parte dessas coisas. E, infelizmente, existem muitas pessoas que acreditam ser cristãos, mas não são. E isso não sou eu que estou falando. Paulo está falando, Jesus falou que haveria de vir muitos falsos mestres, falsos profetas nos últimos dias, cristãos lobos em pele de cordeiros, que muitas vezes nos trazem vergonha. Cristãos na mídia, cristãos que estão por aí, pessoas falando que são cristãos e muitas vezes não dão o bom exemplo, e muitas vezes trazem vergonha para a igreja. Não sei se você já participou alguma vez de uma conversa no seu trabalho ou em algum lugar que as pessoas só tinham coisas ruins para falar dos cristãos. Você já participou de uma conversa assim? Está lá conversando, a pessoa, pô, é cristão? Conheço cristão que faz isso, faz aquilo, faz tal coisa. Aí você fala assim, caramba. Muitas vezes nos faz até ter vergonha, mas não é o verdadeiro evangelho. Não é o verdadeiro evangelho que Paulo está falando aqui aos romanos. Paulo está falando, eu não me envergonho do evangelho. Não é um evangelho que se deixa levar pelas coisas do mundo, não é um evangelho que troca a adoração a Deus por adorar a criatura, mas é um verdadeiro evangelho. E nós, quando nos depararmos com essas situações de pessoas que falam para a gente, mas eu conheço certos cristãos que, tal pessoa se dizia cristão e cometeu tal coisa, nós devemos, cheio do Espírito Santo de Deus, não brigar com a pessoa, mas ser um exemplo para que as pessoas possam ver o que é um verdadeiro cristão, com as nossas atitudes, com a nossa fala. E, infelizmente, muitas coisas acontecem no nosso redor, no nosso mundo, que envergonham o evangelho. Mas, assim como Paulo falou, nós podemos falar, eu não me envergonho do evangelho. Fala assim, eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. O evangelho de Cristo, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, que nós possamos realmente ser a voz de Deus e não brigar com o nosso irmão que por algum motivo tem exemplos ruins, mas ser um bom exemplo e falar do que é um bom exemplo, de ser um bom cristão, de ser um verdadeiro cristão, não termos vergonha, sermos exemplos de que um verdadeiro cristão é uma vida que foi transformada pela palavra de Deus. Infelizmente, muitas coisas no nosso dia acabam entrando dentro da vida, no dia a dia dos cristãos. Uma dessas coisas, o dia da Reforma Protestante é comemorado no dia 31 de outubro.
O diabo é tão astuto que nesse mesmo dia colocou uma comemoração de algo também neste dia, que é comemorado o quê? O Halloween, mais famoso como Dia das Bruxas, que tem um poder, infelizmente, do mal, que muitas vezes muitos acham que não tem nada a ver, como algo chamado como Dia das Bruxas, assim como algo chamado como Festa da Carne pode não ter nada a ver. E esses dias, na verdade, não sei se ontem ou anteontem, um músico cristão colocou lá na sua rede social: na minha casa não se comemora Halloween. E um músico cristão e muitos seguidores cristãos, várias pessoas lá falando: mas é só uma festa fantasia, não tem nada a ver. Infelizmente, para muitos que não tem nada a ver, é só uma festa fantasia, mas tem um fundo espiritual muito grande, porque é algo chamado como Dia das Bruxas. Mas nós, como cristãos verdadeiros, devemos entender que na nossa casa o mal não deve ter vez e não deve ter voz, amém? Então, nós também devemos ser como exemplo de fé. Algo que em muitos locais é uma apropriação cultural de algo, fantasia e tudo mais, mas tem um fundo espiritual muito grande. E assim como nós ficamos inconformados com as coisas que acontecem de ruim ao nosso redor, isso é um detalhe, mas com esses maus exemplos de cristãos, com essas coisas ruins que acontecem dentro da igreja, houve um homem que há 500 anos atrás também se inconformou com várias coisas que estavam distanciando a igreja da centralidade da palavra de Deus. Esse homem foi, como eu falei, Martinho Lutero. Esse homem foi Martinho Lutero, que foi um dos principais nomes. O pastor falou nessa manhã também sobre Martinho Lutero, um dos principais nomes da Reforma Protestante, mas ele não foi o único nome da Reforma Protestante. Na verdade, naquele tempo houve muitas reformas ao mesmo tempo. A reforma de Martinho Lutero foi uma reforma que aconteceu na Alemanha, mas teve, neste mesmo tempo, algumas reformas um pouco antes e um pouco depois. Reforma de João Calvino, reforma de Ulrico Zwinglio, entre outros que aconteceram na Suíça, na França, que acabaram culminando ali por um novo direcionamento que a igreja seguiu. Porque antes de 500 anos atrás, todos nós a igreja era uma só, era a igreja católica. A igreja há 1000 anos atrás era uma só, era a igreja católica. Mas não era somente do tempo de Martinho Lutero. Relatos históricos falam que antes disso, alguns nomes surgiram para tentar alertar os rumos que a igreja estava seguindo, mas não conseguiram ter uma voz tão importante assim quanto de Martinho Lutero, que acabou culminando juntamente com algo extraordinário que acabou acontecendo naquele tempo, que foi a imprensa. Antes só existia as cartas escritas à mão, só que naqueles anos surgiu a imprensa, que era como se fosse a Xerox. Então eles conseguiam, de uma forma muito grande, levar informações para várias pessoas. Hoje, com certeza, de uma forma muito mais rápida, mas naquele tempo foi algo que transformou aquela situação. Então, Martinho Lutero foi, sim, um dos principais nomes da Reforma Protestante, ao se deparar com este mesmo texto que estamos lendo aqui. Palavra de Deus. Martinho Lutero, ao se deparar com Romanos, versículos 16 e 17, ao ler o texto de "o justo viverá pela fé", ele falou: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, eu não preciso de nada mais, eu preciso ter fé, porque quem vai colocar em nós a justiça de Deus, quem vai trazer a salvação para dentro de nós, não somos nós mesmos.
Como diz esse louvor que cantamos, de O Castelo Forte, que o homem, ele não tem poder para se salvar. Ele precisa de algo mais. E naquele tempo, Martinho Lutero, ele era um monge, um professor de filosofia de uma grande universidade na Alemanha, e ele lecionava filosofia, lecionava teologia, ele lia a palavra de Deus, que não era algo acessível a todas as pessoas, somente o sacerdote lá da igreja, ele conseguia ter um contato direto com a palavra. E ele se deparou com esse texto: o justo viverá pela fé. Ele entendeu que o homem tem uma natureza pecaminosa, mas Cristo na cruz nos torna justos pelo seu sangue. Nós somos gratos a isso, amém? Nós somos gratos a Deus por isso, porque Ele fez a obra que Jesus fez na nossa vida. Martinho Lutero, tem uma música que nós cantamos aqui nessa igreja que fala sobre essa obra de redenção também. Eu gosto muito de música, então eu dou vários exemplos de música que é aquela música que fala que eu, justificado, eu fui, santificado eu sou, e glorificado serei através de Cristo. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Isso quer dizer que é a obra de redenção de Jesus naquela cruz. Ele nos tornou justos. O sangue de Jesus nos transforma de pecadores, tira nossa condenação de morte, de pena de morte eterna, para uma vida eterna com Ele. Não porque nós merecemos, mas porque Cristo em nós nos torna justos. E nos santifica todos os dias. Então nós somos transformados justos, então eu não preciso mais fazer nada, só viver minha vida, já que eu sou salvo. Não, existe uma obra chamada santificação, que todos os dias nós devemos renunciar à nossa vontade, o nosso eu, para viver para Cristo. Nós somos salvos em Cristo, amém? Mas os salvos, eles demonstram em sua vida os frutos de salvação. Não são os frutos que salvam, não são as obras que salvam, não é as coisas boas que eu faço na minha vida, durante toda a minha vida, que vai me fazer ganhar um cantinho lá no céu. E uma das principais coisas que fez Martinho Lutero se inconformar com tudo que estava acontecendo foi o quê? As indulgências, que o pastor falou também pela manhã, que era um documento que a igreja oferecia aos irmãos que depositavam um valor, então, para perdão dos seus pecados. Então, quando uma moeda caía lá para a igreja, uma alma saía, era algo que se falava, uma alma saía do purgatório e chegava para os céus. A salvação havia sido vendida, porque naquele tempo estava sendo construído a igreja de Roma, o Vaticano, tudo que está construído lá em Roma, estava tendo uma obra para se construir construir a igreja. Então tudo era feito para arrecadar fundos. Então criou-se as indulgências. Olha como pode, vamos vender o perdão e aí nós vamos conseguir construir a igreja. Infelizmente, nós vemos muitas coisas que acontecem nos dias de hoje, pessoas vendendo cura, vendendo oração, vendendo milagres, algo que acontecia também, infelizmente, há muito tempo. Então Martinho Lutero se inconformou com isso, entre muitas outras coisas. Martinho Lutero, ele se martirizava, ele chicoteava o seu corpo, porque ele muitas vezes pecava, e a igreja o incentivava: olha, você é um pecador, se você está pecando, você tem que acabar com a sua carne, acabar com o seu corpo, para se tornar algo melhor. E ele, todas as vezes tristes, acabando com o seu corpo, se punindo, se autoflagelando, se deparou com este texto: o justo viverá pela fé.
Imagina uma voz que se voltou contra a igreja, a grande igreja naquele momento. Ele foi tido como o maior herege de todos. Ele foi perseguido, ele teve uma sentença de morte lá. E é interessante que sempre que a gente estuda sobre esse tema, a gente vê vários relatos históricos de tudo que aconteceu. Então, Martim Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, colocou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, que era tudo que ele acreditava, as suas teses que ele acreditavam que está o distanciamento que a igreja estava da palavra de Deus. Então ele colocou tudo lá. E ele foi muito perseguido, e foi uma revolução, um alvoroço na cidade, tudo o que acontecia. Ele foi uma voz que se levantou, e os relatos históricos dizem que ele foi sequestrado para não ser morto, e ele, ao ser sequestrado, colocaram ele escondido em algum lugar, e ele ficou anos escondido, e ele traduziu a Bíblia para o alemão. As pessoas não tinham acesso a Bíblia, então isso foi algo que aconteceu de bom também. Ele traduziu a Bíblia e as pessoas passaram a ter acesso. Como pode alguém grandemente usado por Deus, amém? Para ser uma voz em seu tempo, para fazer a diferença, para ser uma voz, ele se conformou. Tem várias coisas na vida de Martim Lutero que são interessantes, que podem nos motivar e nos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Mas a igreja naquele momento se distanciou totalmente dele. E até hoje, na verdade, quando você vai rever relatos católicos de Lutero, fala que ele foi um herege, que ele mais trouxe desordem, bagunça, pecado, porque se a pessoa não precisava se autoflagelar, se a pessoa não precisava se esforçar, mas as pessoas acabavam entrando cada vez mais num ciclo de perversidade e tudo mais. Mas esse não era o objetivo, esse não era a missão de Lutero. A missão e o objetivo de Lutero era entender que nós precisamos ter uma referência, e essa referência deveria ser a palavra de Deus. A palavra de Deus deveria ser a referência para aquele tempo. Porque a igreja naquele tempo, na verdade, ela não tinha somente a palavra de Deus como a principal referência, e até hoje é assim. Existe a tradição que tem um pé de igualdade. Se os irmãos estão me entendendo, amém? Os primeiros anos da igreja, a Bíblia é um livro fechado, que tem um início, meio e fim, e decretado lá nos primeiros anos como o cânon, que é como se fosse a revelação de Deus através dos livros que estão ali. Mas muitas coisas que aconteceram no início da igreja, que é chamado como a tradição cristã, poderiam ter uma relevância tão grande quanto o que está na palavra de Deus. Mas isso dava margem a muitas coisas. E uma dessas coisas eram o autoflagelo, uma dessas coisas era as indulgências, uma dessas coisas era que o Papa ele tem uma voz maior ou de igual que a palavra de Deus, entre outras coisas. E Martim Lutero veio para falar: olha, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que é importante. A reforma trouxe o conhecido 5 solas. Vocês já ouviram falar dos 5 solas? Que são os solas que a reforma culminou no entendimento, que é somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. São 5 solas que veio confrontar diretamente vários pensamentos da igreja naquela época, que abria margem a vários outros pensamentos, que para hoje, somente a fé, sim, nós entendemos, somente a fé, somente a Escritura, sim, somente a Escritura, somente a graça, sim, somente a graça que nos salva, a glória somente a Deus, sim, a glória somente a Deus, somente adorar a Cristo, sim, mas era preciso que tivesse algo a ser, uma referência. Olha, é a palavra de Deus,
e somente ela. Se nós não tivermos uma referência do que devemos seguir, nós podemos fazer qualquer coisa. Infelizmente, nos dias de hoje, existem muitos cristãos dos tempos atuais, nomes importantes, que eu não vou citar aqui, mas dos nossos tempos, que infelizmente falam que não, a palavra de Deus, ela precisa ser atualizada. Você já ouviu falar nisso? A palavra de Deus não tem coisas que a gente não precisa levar ali, a gente pode contextualizar ao nosso tempo certas coisas, não podemos tomar toda ela como verdade. Infelizmente, dentro de muitas igrejas grandes nos nossos dias, infelizmente, falam sobre isso. E como nós podemos estar atentos para tudo isso que acontece ao nosso redor? Nós devemos estar enraizado a nossa vida na palavra, enraizado a nossa vida em Cristo, a nossa fé em Cristo, entendendo que tanto Paulo, quando escreveu este texto aos Romanos, falando da sua alegria, do seu desejo de estar em comunhão, falando que aquele povo era uma bênção, que queria abençoar o seu povo, quanto ele falou ele falou sobre uma vida de pecado, ele falou do que acontece com aqueles que não adoram a Deus. Tudo isso, assim como Martinho Lutero também, ao se deparar com este texto, foi grandemente usado por Deus para iniciar algo grandioso que chega até nós. Deus quer nos fazer entender sobre tudo que decorremos aqui nessa noite. Nos fazer entender que nós devemos estar alicerçados, fixados na palavra de Deus. Nós devemos entender que quando Jesus fala para Pedro, sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja, Jesus estava falando para Pedro sobre mim, sobre essa pedra que não pode errar, não pode falhar, não pode mudar. Sobre essa pedra a igreja do Senhor vai ser sustentada. Se a vida da igreja for sustentada por qualquer outra pessoa, se qualquer outra referência neste mundo for um sustento para a igreja, for a referência maior para a igreja, ela pode cair em ruína a qualquer momento. Mas que as nossas vidas possam ser alicerçadas na rocha, amém? Que a nossa mente não possa ser deixada levar por coisas, infelizmente, pregações que escutamos na internet. A internet é muito boa, porque tem muita informação, tem muita coisa boa que se fala na internet, mas nós devemos tomar cuidado. Tem muita coisa errada que se fala de uma forma muito emotiva, que vai cativar muitas pessoas. Tem muitas músicas que falam muitas coisas que são meio estranhas, mas são muito emotivas, que fazem você chorar e tudo mais. Às vezes, se tu tirar a letra e só escutar a melodia. Então, nós devemos tomar cuidado, porque crer também é pensar. Ele falou isso um grande pensador cristão, chamado John Stott, que ele tem um livro que fala sobre isso, que crer também é pensar. Nós devemos estar alicerçado a nossa vida em Cristo, e usar a nossa mente para poder adorar a Deus. Óbvio que nós também somos seres emotivos, amém? Nós temos as nossas emoções, e Deus fala também conosco através das nossas emoções. Não quer dizer que nós não possamos nos derramar, nos entregar, nos derramar na presença de Deus, mas nós devemos entender, olha, como o pastor falou, de uma igreja muito conhecida nos primeiros anos, que era a igreja de Bereia, conhecido como os bereanos, que olhavam para a palavra que estava sendo falada e ia para a palavra de Deus para ver se eles realmente estavam falando o que estava escrito ali. E eu já ouvi, nos dias atuais, pessoas falando, você não pode discordar de pastor, de pregador, não, que ele é servo do Senhor, você não pode discordar do que ele está falando, não.
Você tem que levar tudo à palavra de Deus. Se o que eu estou falando aqui acendeu uma luzinha na sua mente, será que realmente estava na palavra de Deus? Busque, medite e coloque diante de Deus. Isso daqui, nós devemos ter esse entendimento, que a palavra, ela é verdadeira, ela não muda, ela não se transforma ao longo do tempo, mas ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Nós mudamos, a nossa mentalidade muda, as modas mudam. As coisas nos nossos dias, elas mudam, elas vêm cada vez uma coisa nova, cada vez uma rede social nova, cada vez uma tendência, cada vez um estilo de vida novo chegando aí, e nós devemos adaptar a palavra de Deus para não podemos deixar que essas coisas aconteçam assim, mas não, nós devemos estar alicerçados na rocha que é Cristo, alicerçados na palavra, para prevalecer e permanecer firmes contra todo o mal que vai assolar a igreja do Senhor em todo o tempo, meu irmão. Então, tudo que chegar a você, tudo que chegar aos seus ouvidos, aos seus olhos, que nós possamos absorver, nós possamos escutar, possamos absorver somente o que é bom, possamos absorver somente o que Deus tem para nós, o que Deus tem para nos falar. Nós falamos aqui, eu falei aqui de uma parte da música, né, que eu fui justificado, santificado eu sou, mas existe algo que vai acontecer, que é promessa de Deus, que nós seremos totalmente livres do pecado, e um dia, nós com Ele viveremos, que é o louvor. Eu cantei a primeira parte, eu vou falar a segunda parte, que diz: fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado, eu vou ser. Eu não sou livre da presença do pecado. Assim como Martinho Lutero, ele não era livre da presença do pecado, o pecado assolava ali os seus dias, mas ele entendia que ele precisava ser santificado todos os dias. Mas o pecado, ele não tem mais poder para te levar para a morte. O pecado não tem mais poder para te culpar, porque naquele momento que nos entregamos ao Senhor, diz assim: Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, Ele lançou no mar do esquecimento todos os nossos pecados, Ele levou, Ele apagou. Não deixe que o diabo, não deixe que o mundo, não deixe que pessoas ao seu redor te lembre, te coloquem o quanto ruim, o quanto mal você era, o quão pecador você foi, mas Deus te perdoou, Jesus Cristo te perdoou, e Ele quer que você viva cada dia em novidade de vida, em transformação de vida, entendendo que você é santificado por Deus todos os dias. Nós não somos santos, mas nós somos santificados. É uma vida de entender que nós falhamos, mas nós nos arrependemos, e amanhã nós queremos ser melhores do que hoje, depois de amanhã nós queremos ser melhores, e essa deve ser a vida do cristão. E se você cair, e se muitas vezes você cair de uma vez que você acha que não vai conseguir levantar, entenda que Deus é quem segura, Jesus segura a sua mão. Como o pastor Helena falou, naquele momento em que Pedro estava lá, andando Pedro estava no barco, né? No meio da tempestade, avistou alguém andando sobre o mar ali, e que chamou o seu nome, e ele, com fé, andou sobre o mar, andou sobre as águas, ele olhou para Cristo, ele estava lá olhando para o Senhor Jesus, animado com fé, mas em dado momento da sua vida, ele olhou para as lutas, para as dificuldades, para a tempestade, e ele começou a afundar. Mas aquele homem ali, Pedro, Deus tinha um plano para a vida dele. Ele era um servo do Senhor, ele era um filho de Deus. Jesus segurou em suas mãos e o fez andar novamente sobre as águas. Isso quer dizer que Jesus, ele é conosco todos os dias.
que nós não podemos deixar que a nossa fé se esmoreça, acabe e caia e suma, mas que em todo tempo, mesmo que a nossa fé pareça estar muito pequena, olhe para o Senhor, Ele vai te fazer andar novamente sobre as águas, Ele vai te fazer caminhar num propósito que Ele tem para a sua vida, amém? Deus tem um propósito para a sua vida. Fala para o Senhor assim: Deus tem um propósito para a sua vida, meu irmão. Ele tem um propósito para a sua vida. Há uma promessa maior para todo aquele que crê, que é viver eternamente com o Pai. Esse é o plano maior de Jesus para todo cristão, é um anseio maior. Mas Deus, Ele não quer que você viva uma vida de lutas, tristezas, somente dores nessa terra. Ele quer que você viva uma vida de alegria, uma vida de bênçãos, uma vida de vitória. Não quer dizer que você somente vai andar de fé, em glória, nenhum mal. Infelizmente, somos falhos, somos humanos, caímos, mas Jesus está lá para segurar nossas mãos e nos fazer caminhar novamente, amém? Deus, Ele é contigo em todo momento, que esses homens de fé possam ser referência para a nossa vida. Martinho Lutero, ele foi um nome grande, reformador, mas muitas das coisas que Martinho Lutero acreditavam, são coisas que não são coisas que nós, como igreja dos dias de hoje, vivemos, acreditamos. Até porque Martinho Lutero, depois teve uma divisão da igreja, né? Martinho Lutero, ele foi um dos grandes nomes da reforma, mas ele se dividiu em igreja luterana, enquanto João Calvino, ele se dividiu em outra parte que eram mais conhecida como os calvinistas ou reformados, que se dividiu e que se foi evoluindo, né, até chegar no pensamento que temos hoje da igreja cristã reformada. Mas eles foram exemplos que chegaram até nós nos dias de hoje. Que hoje, como eu falei, assim como os romanos, assim como Paulo, assim como Martinho Lutero, assim como os nomes reformadores, nós possamos ser também em nosso tempo homens e mulheres que carregam a palavra de Deus, amém? Então essa possa ser a nossa voz, que essa palavra de Deus possa estar em nossos corações, que a palavra de Deus diz várias vezes, desde o Antigo ao Novo Testamento, culmina sobre isso: guarde a palavra de Deus em seu coração, para não pecar. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Não desvie os seus olhos, que nós possamos ser guardados, protegidos. Que o Senhor, Ele é o nosso castelo forte. E a palavra de Deus é como um escudo para as nossas vidas, que nos protege de tudo de ruim que o mundo tem para nos oferecer.